Esse tempo seco deixa minha goela meio bosta. Minha goela meio merda. Xingar alguém de Xingar alguém de goela merda. Deve ser muito bom, né? Ai, ô, goela. Ai, ô, goela bosta. Ai, eu acho que ninguém nem deve entender quando o xingamento vai de uma parte do corpo dela. Tipo, goela merda? É, tipo, você falar assim, ai, ô, bigode ralo. Acho que não. Uma goela merda é muito, né? É muito específico. Tipo, ô, sem vesícula. Exatamente. Talvez a pessoa nem saiba que ela não tem. É, provavelmente. Ou talvez ela não saiba que a vesícula não serve pra nada. Você sabia dessa? Não é apêndice que não serve pra A nada? vesícula não serve pra nada. O E o apêndice apêndice? serve pra te fazer morrer. Não, a Quando você vesícula... tem apendicite. Não, mas Que é uma o, cidade. o apendicite mata mesmo? Apendicite mata. Se você não tratar e não tirar ela, ela te mata. E a vesícula? A vesícula é um órgão que não serve pra nada. Eu acho que a gente só não descobriu o uso dela. Provavelmente ela seja o órgão que faz a gente se conectar com forças maiores. Exatamente. A gente já serve E a pra gente nada. tá tirando. É tipo... A gente tá tirando a torta e a direita. Exatamente. É tipo, você abre uma parede, aí você vê um monte de fio e sai cortando. Esse aqui não deve servir pra porra nenhuma. Mas você vai Isso. cortando, aí você vai ver. Quando você vê, era o fio principal que ligava. Exatamente. E agora na sua casa não tem mais energia elétrica. E o seu banho vai ser gelado. Tudo porque você não sabe pra que a vesícula serve. Exatamente. Um grande vacilo. Grande vacilo. Me fala uma coisa. Fala. O que aconteceu no seu braço? Assim? A gente já vai entrar no assunto? Você não quer Não. nem falar quem é você antes? Não vou falar agora. Vou falar depois. Então tá bom. Meu braço tem uma tatuagem. Pra quem tá vendo, é uma tatuagem. Pra quem não tá, também é uma tatuagem. O que é importante de dizer? Exatamente. É uma tatuagem e por isso que eu tô com esse plástico aqui. Pra quem não sabe o que é um machado. É o Stormbreaker. O machado que o Thor usa no filme e nos quadrinhos. Que foi forjado pelos anões. Uhum. E a arma mais forte do universo. Do universo inteiro. Exatamente. Por que ele não matou Thanos, então? Ele matou o Thanos. Não, ele não matou Ramirez. Ele Vamos só não matou na hora certa, mas ele matou o Thanos com o machado. Tá bom. Mas ele não podia ter matado antes e ter impedido tudo que aconteceu? Ah, Lucas, podia, mas se você quer entrar nesse assunto de tempo aí, é outra história. Todo mundo tá morto ou não tá? Não tá morto. Não tá mais morto. Não tá, ninguém tá. Mas voltou 5 anos depois. É, E aí, pra arrumar a vida, como é que faz? eu acho que ninguém nem sabe, né, o que aconteceu direito, porque eles voltaram no tempo. Então, pra quem voltou, é tipo, hoje. Só tô seguindo. É, tipo, ô, o que aconteceu? Mas aí Puta. você tem, tipo, 5 anos pra as pessoas te atualizarem do que aconteceu, entendeu? Não, mas é porque quando eles reacordaram, não era 5 anos pra frente. Se passaram 5 anos e eles voltaram tudo, entendeu? Ah, voltou o tempo É. da humanidade. Talvez. Tipo, a Terra girou ao contrário. Isso. Ah, então, tá vendo? É isso aí que a gente não sabe. É, gente, você tem razão. Você tá me pegando aqui numa sinuca de bico. Então, fazer o martelo foi uma boa ideia? Não, eu quero voltar. Vou remover agora. Pega uma lixa. Você vai ter que voltar no tempo. É aí que eu tô querendo chegar, entendeu? Entendi. E é o que acontece com a maioria das tatuagens, das pessoas que fazem tatuagem por... Ah, não sei o que eu vou fazer, mas quero fazer alguma coisa. Aí faz uma onça aqui aos 18 anos. Entendi. Quando ela tem 46, virou uma vaca. A onça, entendeu? Entendi. Aí ela não tem mais como fazer nada, porque tirar a tatuagem custa muito caro. Quanto custa tirar a tatuagem? Olha, eu acho que custa mais caro do que fazer uma. Tipo, o dobro, assim. Tipo isso. Sim. Ah, mano, mas assim... Por isso que eu acho que a gente tem que fazer coisas que a gente não vai pensar em tirar. Porque uma coisa é fato. Quem tem tatuagem vai ser um velho tatuado. Vai. Não é tipo, ah, mas vai ser um velho tatuado. Não. Depois dos 50 eu vou tirar a tatuagem fora. Não, para de ser idiota. Né? Não vai, não precisa, eu acho. Então deixa a porra da tatuagem, entendeu? Eu acho também. Eu acho que você tem que fazer exatamente o que você quer. Exato. Mas pensa bem no negócio do tempo, sabe? Do Thanos? Do Thanos, Entendi. Sabe? Aquele negócio de voltar, eu não sei se tá tudo bem com isso ainda. Eu acho que não. Eu acho Tô que, brincando, inclusive, eu adorei essa. Se você for fazer uma tatuagem, você pode fazer a manopla do Thanos. Ou o Thanos. É muito melhor do que fazer um martelo. Você faria um a machado. cara do Thanos? Faria. Faria? O Thanos é o melhor vilão que já existiu na história do cinema, né? Não é o Joker. Não. Tá, então a gente vai comentar sobre isso. Tá bom. Sejam bem-vindos a mais um podcast Gritando Baixo. O meu nome, como muita gente já sabe, é Marcinho Paraguaçu. E eu sou o Lucas Pive. Isso. E
Hoje a gente tá aqui num dia especial. Semana passada teve um episódio só, isso não importa pra quem tá ouvindo no futuro, mas teve um episódio só, por quê? Porque a gente tá gravando um anúncio. Só quem tá ouvindo esse podcast sabe o que a gente tava fazendo semana passada. Se você não ouviu, você perdeu. Então seja privilegiado agora, a partir do momento que você está ouvindo. Sim. Esse anúncio vai pro ar e ele vai ser fantástico e ele vai dar muitos irmãos pra nossa batalha. O que é um anúncio, Lucas? Explica pra quem não sabe. Eu vou falar o que é um anúncio. Um anúncio é uma peça publicitária com o objetivo de atrair mais pessoas a fazerem parte da nossa comunidade. Exatamente. É levar o nosso podcast para outros ouvidos, que não o de vocês que já nos conhecem. Isso, porque as duas pessoas que nos ouvem também não compartilham o nosso podcast. Exatamente. Tá brincando. Mas uma coisa legal é que esse anúncio, ele tá sendo moldado na bala. Não, tô zoando. Ele tá sendo moldado, com base no que as pessoas falaram pra gente que seria legal que a gente fizesse. Isso, então esse que é até o legal. anúncio tem o toque dos nossos 13 ouvintes. Isso, exatamente. E Então, eu falo 13 ouvintes, mas talvez seja isso mesmo. Não... provavelmente é isso mesmo. Sim. Que é o que tá lá no nosso retorno de analytics. Isso, mas não importa. O que importa é que a gente se diverte fazendo, a gente diverte 13 pessoas Isso. por esse Brasilzão afora, né? Isso, principalmente na Iugoslávia, a gente tem 3 ouvintes. 3 ouvintes, né? Provavelmente eles nem entendem o que a gente fala. Exatamente, acho que caíram lá só porque acharam nossa cara engraçada. Isso. Ou eles deixam o podcast de fundo enquanto eles estão fazendo alguma outra coisa. Sim. Ou eles usam como tortura, assim como usavam a música Baby do Justin Bieber como tortura. Na Iugoslávia. Não em outros lugares onde se faz tortura. Entendi. Mas você já ouviu falar nisso? Não. Que o pessoal que faz tortura, que pratica esse tipo de coisa pra extorquir informação, usava a música do Justin Bieber, mano. No repeat. Caramba. Você nunca tinha ouvido falar isso? Não. Mas será que é verdade? Eu acho que é. Porque uma das técnicas pra extrair informação das pessoas é tipo, irritar ela o máximo que você consegue. Caramba, velho. E Mas tem coisa mais sacanagem, né? irritante. Do que o Justin Bieber. Entendeu? Entendi, caramba. Não tem Eu não coisa fazia mais ideia de que existia real. Eu acho sacanagem escolherem, né? O Justin Bieber. é. Sim. Mas mais sacanagem que isso é torturar alguém, né? Então. Ou seja, tortura por tortura. Põe o Justin Ou Bieber aí, vai. sacanagem por sacanagem, põe Justin Bieber. Eu acho que na verdade colocar Justin Bieber numa tortura não é tão ruim assim pra quem tá sendo torturado. Pode ser. Eu pode ser. preferia. Tem música pior, eu acho. Tem, lógico que tem. Tem música pior. Justin Bieber ainda é bem produzida, você ouve e tem um sentido ouvir. É. Ela só é muito ruim, muito de mau gosto. Mas se você tá sendo torturado, eu acho que sua menor preocupação... Porque ou é isso ou vão arrancar a minha epíbole. Aí você me pergunta, o que é uma epíbole? Que é um órgão que fica em cima, na superfície do seu pé. Exatamente. Na superfície do seu pé Pra quem quase não ninguém sabe. vê. Exatamente. Inclusive, a gente pode falar das partes do corpo aqui. Pode. Essa tatuagem, ela tá em que parte do seu corpo? No meu antebraço. Mas Antebraço. você sabe que eu não sou muito bom em corpo humano. Eu não também sei como as coisas funcionam. Você não sabe como funciona? Não, Você não eu sabia que a sei. vesícula não servia pra nada? Não sabia disso, por exemplo. Mas só que se alguém fala assim, tô com uma dor aqui, e aí tem gente que sabe falar assim, caramba, isso aí é dor, isso aí é tal coisa. Eu jamais saberia falar isso. Entendi. Tipo, eu não saberia diferenciar o que é uma dor nas costas de uma dor no rim. Não sei quando dói meu estômago e quando dói minha barriga. Faz sentido. Entendeu? Faz sentido pra alguém que não estudou muito anatomia também. Eu não sei. Teve um dia que um amigo nosso, a gente tava treinando... Uma história aí pra vocês. A gente tava treinando num espaço que a gente gostava de treinar. Break dance. E a gente já amontoava uns colchõezinhos pra ficar dando pirueta mortalzinho assim. E tinha um trampolim, um mini trampolim. E um dia um amigo nosso, ele nunca vai ouvir esse podcast provavelmente, porque ele também não gosta muito da gente. Tô brincando, ele gosta da gente, mas ele só não ouve. Ele pulou nesse trampolim, caiu de mau jeito num colchão, chegou andando pra gente assim, torto. Chegou assim pra gente, pra quem tá vendo o que eu tô fazendo. Tá torto. Eu tô torto, com o ombro, um ombro pra cima e um ombro pra baixo. Ele chegou assim, pra mim e pro Ramires, a gente tava conversando alguma coisa e falou assim, eu quebrei alguma coisa. Aí o Ramires começou a olhar pros armários do lugar. Tipo, mano, sério, o que você quebrou? Vamos tentar arrumar. Vamos tentar arrumar antes que eles expulsem a gente. Exatamente. Aí ele falou assim, não, eu acho que eu quebrei minha clavícula, mano. E aí ele quebrou mesmo, mano. E essa é a piada. Ele tinha quebrado mesmo. É porque ele veio pra mim, tipo, eu acho que eu quebrei. E, tipo, mano, tava evidente, né? Ele tava muito torto. Você entendeu? Até hoje ele tem um degrau na clavícula, mas isso tudo foi só pra provar porque o Ramires realmente não conhece o corpo humano. Exatamente.
Exatamente. Eu nem sabia o que era clavícula até ele quebrar uma. Até ele quebrar uma, mano. Exato. Será que ele criou esse lugar do corpo só pra quebrar ele? Eu acho que foi tudo invenção dele. Porque, por exemplo, na minha opinião, a gente já comentou isso aqui, então não é ruim de falar. Não. Pra mim, velho inventou a bacia. Inventou. Porque antes de quebrar a bacia, a gente sabe que ela tá lá. Eu acho que não. Na verdade, assim, eu não sei diferenciar o que é bacia e o que é fêmur. E eu não sei nem se tem diferença. Eu não sei se são as mesmas coisas. Sim. Pra mim, bacia, sabe o que é? O quê? cox. Então, você tá errado. Eu tô errado? Tá. Então, eu não faço a menor Porque ideia do que é o cox bacia. é o cox, entendeu? Não é maravilhoso isso? É. E o cox, eu não sabia. Por Maravilhoso. mim, eu não sei porquê, mas eu assimilava cox com do tipo bumbum, entendeu? Ah, Eu não sabia tá. que o nome verdadeiro era cóccix. Eu não Cóccix, sabia. isso. E aí as pessoas falam, quebrou o cóccix. Mas é porque pra mim era tipo, quebrou o cocô, o cuco. Você achava que era o bumbumzinho, Isso, que ela é. caiu de bunda. É, até que eu descobri que era cóccix mesmo. E aí a minha avó caiu e quebrou a bacia. Aí você me pergunta, bacia ou fêmur? Eu não sei te responder. Tá, entendi. Entendeu? É bom. Minha mãe já me explicou, só que assim, eu não sei, mano. Eu não consigo memorizar. Nossa, Entendi. eu tenho Não um é- problema gravíssimo Mas com você isso. vê que também não é tão necessário hoje em dia. Pra que você usaria isso? Só se alguém viesse te perguntar pra que serve a vesícula. Não, mas, tipo, é importante você saber descrever o que você tá sentindo. Não, é Você tá com importante. dor em algum lugar. Tipo, eu acho meio foda você chegar no médico e falar, tô com uma dor aqui, assim, ó. Pra falar aonde, especificamente? Tipo, nesta região. Aí você aponta pra todo o seu corpo. Exatamente, pra todo o tronco. Entendi. Olha, tem tantas Não, possibilidades. nesse sentido faz realmente bastante É. sentido. Sabe qual é a minha teoria? Minha teoria é assim, você tem que saber o nome de tudo o que o seu olho consegue ver. Entendi. Sabe por quê? Por quê? Minto totalmente. É exatamente o contrário. É. Você tem que saber o nome de tudo que o seu olho não consegue ver. Porque, Ah, tá. por exemplo, você vai pra uma viagem no interior Uhum. Certo. e tem, sei lá, muita floresta nesse interior que você foi. Pode ser Salto de Pirapora, pode ser Mariporã. Cite outro lugar do interior. Mairink. Mairink. São lugares maravilhosos no interior. E Exterior. a gente sabe... Isso. E a gente sabe que lá tem outras coisas que podem ferir você. Uhum. Outros tipos de animais. Outros tipos de árvores. Tem coisas que não funcionam tão bem. É. Por exemplo, no meio do matagal. Sim. Então, de repente, você tá andando na rua, numa rua que não tem asfalto, não tem hospital perto, você precisa de cuidados imediatos, e uma aranha pulando nas tuas costas, e ela tá chupando todo o seu sangue. Sim. Aí você precisa falar pra alguém, oi, tem alguma coisa acontecendo aqui nas minhas costas. Mas você não sabe aonde colocar essa dor? Ninguém vai saber te ajudar. Entendi. Ou, de repente, caiu uma puta madeira numa costela sua, atrás das suas costas. Se você não souber qual costela, onde é... Mano, mas você não acha que é muito confuso você falar que você precisa saber tudo, o nome de tudo que seus olhos não conseguem ver? É, porque onde você consegue ver, você pode, inclusive, apontar Não, mas você tá falando em relação ao corpo. em relação ao seu Ah, corpo. tá, porque eu já tava deixando mais generalizado. Ah, não. Tô Eu falando achei só que do você, nosso tipo, corpo. tinha que falar, bom, não sei o que é, nem sei nem se existe, mas vou pesquisar o nome. Entendeu? Tipo, epíbole. É, tipo um animal. Ah, Entendeu? Vem um trogalho na sua direção. Você vai falar, pô, é um trogalho. Você se pergunta, como que você descobriu o nome desse animal? Sendo que você nunca nem tinha visto um. Ah, muito provavelmente é porque ele não existe. Sim. Ah, aí você pode... Eu acho que dá pra inventar nome também. Nada. Nada. É porque tem nomes que combinam com coisas. A gente já falou meio que sobre isso, mas tem nomes que combinam. É tipo, como que foi o nome do órgão que eu falei agora há pouco? Epíbole. Então, epíbole. Não parece Parece um muito. órgão ou uma regra da língua portuguesa? Os dois. Ao mesmo tempo. Exatamente. Tipo, essa palavra claramente é uma epíbole. Certamente é uma epíbole. Entendeu? Ou então Você tá se chega no comunicando em epíboles. Exatamente. Ou então você chega no hospital e fala, olha, machuquei a epíbole jogando bola. Tipo, mano, Sim, ele todo vai... sentido. Todo médico vai saber que é a superfície do seu pé. Exatamente. Então, entendeu? Exatamente. Mas, vê comigo. Veja. Todo animal que existe teve que ser inventado o nome. Teve. Então... E isso que é o louco. Você já pode pensar nisso? Exatamente, você é obrigado a saber o nome de todo animal quando você Não. vê um. Não. Se eu acho vejo uma lazarga, que... eu vou chamar de lazarga. Vai, porque é só uma pessoa dando nome. É.
Porque eu fico pensando Eu não tenho às culpa, vezes. sabe? Tem- Não sabia. É isso que eu tô falando. Eu concordo, você Me não tem tira essa culpa, pai. Exatamente, você não tem essa culpa. E uma coisa que eu acho engraçada é que, assim, alguém que se achava bom o suficiente nomeou os bichos e quis que a gente aceitasse. Não só É. os bichos, mas qualquer coisa. Não, ninguém teve participação. E teve gente que foi mais dedicada do que outra. Então, por exemplo, você pensa ali no ornitorrinco. Pô, nome Uau. da hora, tudo a ver da ciência. Agora Tudo a pensa ver. no rola bosta. Besouro Olha que rola... mancada. Mancada muito. Porque o nome do bicho é rola bosta. Sim. É tipo... Mano, eu faço mais que isso, tá ligado? Se eu não rolasse bosta, minha família morreria. Você tá me Você chamando... tá me nomeando disso. Exatamente. Você tá suprimindo tudo que eu faço a uma merda, mano. A uma das minhas milhares de atividades. É como se você nomeasse um cavalo de come grama, mano. Sim. Entendeu? Não, e outro, esse besouro, ele carrega, sei lá quantas vezes o peso do próprio corpo dele. Sim, Mas não, ele é conhecido por merda. exatamente. Como rola bosta. Ninguém pensou no... Sei lá, mano. Eu não quero nem falar mais sobre isso. Eu tô o dolorido. besouro Conan. Exatamente. Chama o besouro de Conan. É melhor do que rola bosta. Chama o besouro de Hércules. Pior que eu acho que tem Hércules, um besouro. Besouro chamado. Hércules. É Tá, tudo algum bem. animal que já é chamado de Hércules. Não, mas tudo bem. Mas, porra, rola bosta. Rola bosta é muito É complicado. muito. É você limitar tudo que o bicho faz. Assim, uma das atividades, né, do bicho ao nome dele. Parece que é tudo Não, que ele faz. e Parece que a única coisa que ele faz é isso. Parece que ele nasce, rola bosta e morre. Isso, tipo mosca, que vive só 24 horas. Exatamente. Nasce, reproduz, limpa as antenas e morre. Exatamente. Não é, eu acho que não é assim que deveria ser. Eu também acho que não. O que eu ia dizer era o seguinte, ornitorrinco também não é tão legal. É difícil de falar, é grande demais, e até você falar o nome desse bicho, ele já te mordeu e foi embora. Você tem razão. Não é? Ornitorrinco é um nome bastante difícil. Vê o ornitorrinco na sua frente. Se você não sabe falar o nome dele, Eu sempre achava que era uma brincadeira o ornitorrinco. Mas Eu é que o acho. ornitorrinco, ele é tipo... Tá ligado quando sobra comida num dia? E aí no outro dia você vai juntando as sobras e aí você tem um prato da hora? aham, É tipo ornitorrinco, mano. Ornitorrinco é a somatória de todos... É assim, Deus tava criando os bichos e aí ele pegou... vou explica pegar pra assim. gente como é que funcionou isso. Foi assim, ele tava lá com várias tigelas fazendo vários formatos de animais. E aí ele falou, esse aqui é um cavalo, esse aqui é um pato, esse aqui é tal coisa, esse aqui é um jacaré, tudo tá. Foi fazendo. E aí, ele viu e falou, caramba, sobrou um pouquinho de cavalo, um pouquinho de pato, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, não dá pra fazer um inteiro de cada. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo na mesma tigela, misturar e vendo o que dá. Pau. Ornitorrinco. Pau. E aí ele esqueceu de dar o nome. Quem deu o nome foi quem? Gabriel, o anjo bosta. Então, essa é a única explicação. Entendeu? Gabriel, o anjo burro, foi lá, deu o nome e saiu ornitorrinco. É orninto. Eu acho que é ornitorrinco. Ornitorrinco. Então, E sabe como é em inglês? como? Platypus. Tá vendo? Eu não sabia disso. Então, Mas é Platypus me parece um nome bem mais legal do que ornitorrinco. Me parece, é menor. É. Parece um tipo de vasilhame, não parece? Parece. Pega o Platypus pra mim, por favor, pra eu colocar essa massa. Não é? Você tá vendo? Tudo tem Ou- duas ou- designações. Ou uma matéria-prima. Hum. Não é? Tipo, esse Sim. copo aqui é feito de Platypus com Sim. vidro Não parece, temperado. não parece que você errou o nome plástico? você mudou a sílaba de lugar. Isso aqui é Platypus. Não, plástico. Plástico. Platypus. Plástico. Isso, exatamente. É. Então, eu só Todo acho nome pra mim tem duas designações, sempre. que... Sim, sim. Tipo, epíbole é uma parte do seu pé e uma figura de linguagem, Isso. né? Sim. Platypus é um vasilhame E e um animal. ornitorrinco em inglês. Não, mas sabe o que eu acho? Eu acho que essa mesma regra da nomeação dos animais, ela se aplica a algumas outras coisas também. Como, por exemplo, Total. frutas. Total. Porque alguém pensou em abacaxi, em banana, e aí teve um cara que falou fruta do conde. Nossa, é. Você não é? É Você não olha e muito fala assim, errado. ô, mano, na moral, É muito errado. vai pensar sobre esse nome. Vai pensar um pouco Vai mais. pra casa refletir. Pergunta pros conde se ele não quer direitos autorais. Exatamente. Às vezes ele quer. Eu acho que você não passa de um preguiçoso. Eu também acho. Chamar fruta de pinha. Pinha. Pra mim é um ultraje. Tanta coisa é pinha. Produto de limpeza É pinha. é pinha. Pinha, Pinha só. é pinha. Pinha de árvore que cai, que a gente fazia guerrinha de pinha quando era Aham. criança, é pinha. Que mais é pinha? O pinhão. Que é só Pinhão. pinha no aumentativo. Você entendeu? Preguiçosos. Tem gente que tem o nome pinhal.
E uma coisa que eu acho também engraçado, entrando nesse assunto de frutas, eu não só fico pensando na forma como eles nomearam, mas eu fico pensando como eles descobriram que aquilo era de comer. Porque não tem umas frutas que você fala assim, mano, esse bagulho é uma pedra. Não tem. Assim, Tipo, se eu a fruta comer, do será que eu vou conde. morrer? Não, sim, e pensando nisso, como descobriram que determinados tipos de Alimento era... mata, Exato. né? Tem como é uma que fala? comida lá no aquela Maranhão, não tem? porrinha que nasce no chão, esqueci o nome. Mushroom. Cogumelo. Cogumelo. Como é que Isso. descobriram que determinados cogumelos matam pessoas? Morrendo, exato. Não, e o pior disso, mano, é que tem uma fruta não, tem uma receita em algum lugar do Nordeste do Brasil, que eu ouvi falarem disso, que é tipo assim, se você não cozinhar o alimento por 7 dias, você morre se você comer de intoxicação, porque você precisa liberar a toxina do negócio por 7 dias cozinhando. Entendi. Mmeu, Faz sentido no Nordeste, eu acho. então, mas só que você fica pensando, porra, tinha gente tentando comer ainda no segundo dia? Tipo, o pessoal insistiu no prato? Que Sim. tipo de alimento era esse que vocês não conseguiram resistir? Sim. Era tipo roleta russa. Era tipo isso, mano, ó, cozinhei um dia, seu pai morreu, vem cá. É o segundo. Come. E aí, tipo, o cara foi matando uma família inteira até falar assim, no 7º fica bom. Sim. Entendeu? Eu quero muito descobrir agora o nome desse prato, mas a gente pode dar um nome pra ele, o que é maravilhoso. Pode. Qual é o nome possível pra esse prato? Mata a família. Exato, pronto. Não pronto. Porque tem a espada de São Jorge. Pode ter o Mata Família. Exatamente. Que é um prato que se você não cozinhar por 7 dias. a Samara vem e te mata, é isso? Não. Não, na verdade é assim. Calma, eu me perdi. 7 dias. As pessoas vão... Não, é assim, se você não cozinhar por 7 dias, quem comer com menos tempo de cocção vai morrer. Isso aí. Porque é uma comida altamente intoxicante. Então, quem precisou descobrir que cogumelos vermelhos, laranjas e roxos matam, provavelmente é isso mesmo, se eu me lembro bem, teve que morrer, talvez. Sim. Porque você acha que esperaram a ciência avançar o bastante pra gente poder abrir um cogumelo, ver que aquela substância não dava bom com o sangue humano? Eu acho que não. Mano, eles nascem antes da ciência. É lógico. Certo? Sim. Não, eu acho também que, tipo, A gente não pensa nisso a gente hoje. foi descobrindo muitas dessas coisas, porque assim, hoje eu acho que o principal estudo das pessoas tá sobre os benefícios e os efeitos colaterais que aquele alimento pode ter no seu corpo. E as pessoas estão estudando isso até hoje, não existem, parou. tipo, grandes definições, né, do tipo, o que é melhor pro seu corpo, porque se a gente descobrisse esses segredos da alimentação, acho que muito provavelmente a gente teria uma vida muito mais longínqua. Longínqua, isso. Que também é um animal. Também é um animal e uma figura de linguagem. Isso. E aí eu fico pensando que, tipo, mano, quando a gente teve, nós humanos, passamos a ter contato com as frutas, eu acho que era uma situação de roleta russa. Nossa, total. Porque, mano, você tinha que pegar aquilo e tentar comer. Sem que te falassem o que era ou do que se tratava. E aí alguém viu uma banana... E aí foram lá e falaram, pô, e se eu tirar esse bagulho aqui, será que dá pra comer? E tentaram comer com a casca antes, depois sem a casca, e depois viram que existia a oronanica, a da terra, e foram nomeando. E aí não tinham mais criatividade pra dar nome em banana e começaram a dar nome de outras frutas. Então tem banana maçã, mano. Exatamente. E provavelmente tem, tipo, a pera limão, que a gente não sabe. Tem, com Tipo, a certeza. melancia cocada, sabe? Sim. Tá faltando criatividade. Eu acho que a gente tem um papel muito importante nisso hoje Eu em também dia. acho. Porque assim, eu acho que a gente Pessoal da tem criatividade. que adotar esses nomes interfrutais entre todas elas. Porque se existe a banana maçã, tem que existir a maçã banana. Tem. Da mesma forma que tem que existir o abacaxi limão. E da mesma forma que tem que existir o limão abacaxi. Exato. Não faz sentido ter um tipo só de cada. Não. Não faz sentido. Não é? Então, inclusive, esse podcast é um oferecimento de bananas Trivago. 5 Banana dúzias pra todos. para 5 pessoas. Um 3 dia pratos de querido. trigo e 3 tigres tristes. Aliás, falar de fruta é tipo trava-língua, né? Quando você fala muito nome de fruta, assim, e você quer falar que uma fruta, a gente come uma fruta específica por algum propósito, vira um trava-língua. Tipo? Faz agora um trava-língua com uma fruta. Limão bom para o sistema imunológico. Não dá. Você nem conseguiu Tem falar. razão, não faz o menor Foi sentido. de cara virou um trava-língua. Exato. Mas, olha, como um bom... A gente já falou sobre isso aqui. Ah. Sobre a questão do neologismo. Uhum. Criar palavras do nada. Sim. É isso que a gente gosta de fazer, né?
A gente deveria fazer mais isso. Eu também acho. E criar um dicionário no futuro, quando a gente não tiver muito o que fazer, porque hoje em dia tem. Exatamente. Porque a gente ainda tem bastante coisa Hoje pra não é gente o fazer. melhor momento pra gente ficar inventando palavras. Isso. Mas no futuro, quando não for uma preocupação, a gente tiver dinheiro sobrando, por exemplo, além de ajudar as outras pessoas, Aham. talvez criar um dicionário com essas palavras. Sim, exatamente. Tipo epíbole. Eu adorei epíbole. É. Pra mim, epíbole é muito bom. É uma, tipo... uma ótima palavra. Sim. Eu penso isso também. E, inclusive, eu vou usar epíbole como se fosse uma palavra real. Sim. A gente tinha essa mania antigamente, você lembra de Lembro. contar histórias pras pessoas? Lembro. E fazer de uma forma tipo, tão séria que as pessoas iam acreditar. E Exatamente. tava eu e você, Sim. um do lado do outro. E quando a pessoa acreditasse, a gente desmentia. Exatamente. A gente só parava quando a pessoa falava assim, é sério? É. Você lembra disso? E eram umas coisas absurdas, né? O que a gente falava? Puta, mano. Eu lembro de alguma coisa que a gente resgatou alguém que chegou com o braço sangrando no shopping. Não teve alguma coisa assim? Eu acho que teve. Puta, eu acho que teve alguma coisa assim, mano. Eu e você, a gente chegava no banco, eu e o Ramires, no banco que eu falo, tipo, no grupinho de amigos que a gente Não que a gente ficava. trabalhasse num banco. Não que a gente trabalha. Eu trabalhei num banco, Lucas, mas isso não é o caso. fala sobre a experiência profissional, não tá sendo, vai. A gente fez um podcast anterior, tudo de novo. Sim. E viram um déjà vu. A gente chegava no nosso grupo de amigos e falava assim, nossa, você não sabe o que aconteceu agora. E a gente nem tinha combinado. É. Tipo, nossa, acabei de ver um cara sendo com a perna mancando porque ele tinha sido atropelado. Nossa, você falou uma questão leve, mano. Eu falei leve, mas eu ia piorar agora, que você não esperou. Eu falei, quem atropelou ele foi o Bozo. Eu não sei se piora muito, mas deixa tão incrível. Tipo, eu acho que o segredo tava nisso, né? Sim. Tava em parecer uma coisa, tipo, caramba, nada a ver. E aí, de repente, vira uma coisa absurda. Pum! Era tipo uma explosão na história. Era isso. Era tipo assim, mano, você não sabe, velho. Tinha um cara aqui, teve uma batida leve aqui na rua. Uma escavadeira e um caminhão bateu, mano. Pessoa. Uma escavadeira? Como assim? Aí a gente começava a inventar e botar substância nessa história Aí começava a mentirosa. falar, mano, não, é que o Ratinho tá construindo um bar aqui na frente. Ratinho? Que vai ser Que Ratinho? Aí o fala, Ratinho Carlos Massa, Carlos Massa tá construindo uma locadora e um bar, Sim. né? O Ratinho tá construindo uma franquia da Netflix. Aí você fala assim, mas a Netflix não é digital? Aí Mas você você fala, fala- mas tá vindo pro... Você pergunta demais. E aí, E saía fora. saía fora. E as Saía pessoas fora. ficavam totalmente encucadas com isso. A gente falava, caramba, Isso. mano, a gente realmente tá fazendo sucesso. E a pessoa vinha ver se tinha batido mesmo uma retroescavadeira. Exatamente. Isso só pra confundir as pessoas. Por que a gente tinha isso como diversão, né, mano? A gente não Nossa. era pessoas muito Não, normais, nós não éramos saudáveis, muito... né? Não. E a nossa capacidade de não quebrar, porque assim, quando você tá contando uma história muito absurda e a outra pessoa tem que ficar de cúmplice, é muito fácil quebrar e dar risada e tudo mais, mas a gente ia até o final, mano. A gente ia até o É final. meio preocupante isso. Até que as pessoas falavam, mas... Porra, é sério mesmo? Aí eu falei, não, tô zoando. Não, era brincadeira. É. Só que até a gente gastou 14 minutos na história, mano. Exatamente. Isso era uma questão de, tipo, porra, se a pessoa tivesse preocupada mesmo, mano, a gente gastou muito tempo. Sim. Mas a parte mais legal é que a gente desmentia tudo isso Claro. e que a gente só fazia ali pra deixar o assunto mais interessante. Claro, eu só vi o Bozo atropelando uma pessoa. Não tem mais E que isso. você nem contou pra ninguém. Não, nem contei pra ninguém. Mas sabe uma história legal sobre uma retroescavadeira? Ah. Olha o jeito, né, que muda de assunto. Aproveitando o link. Aproveitando o link, eu queria falar sobre uma retroescavadeira muito interessante à venda pra você que tá ouvindo agora. Não, tô brincando. O nosso podcast não é patrocinado por nenhuma marca de retroescavadeiras. Poderia ser, Poderia. porque a gente fala muito sobre isso aqui. A gente fala Né? Eu acho que a gente atinge um público muito específico, nichado, né? nichado de retroescavadeiras. Mas uma vez eu ouvi uma história que eu não sei se é verdade, Tá. mas ela é engraçada. E é pra zoar o pessoal de Portugal. Pra falar que o pessoal de Portugal é burro. Tá. Já viu essa história? Não. Quer dizer, eu vi várias histórias tentando provar esse ponto, mas Sim. assim, isso Eu acho que eu perguntei muito antes. Eu nem contei a história, já perguntei. Tá. Mas a história era a seguinte. Uma vez o pessoal tinha que construir um estádio de futebol lá em Portugal. Você tá me contando uma piada. Não é uma piada. É uma história. É uma história. Tá bom, então vai. Não é uma piada. Você não precisa esperar Tá. a virada. Não Tá. precisa. É uma história. Ela vai acabar embaixo. Tá. Não vai acabar. É uma história. Tá, uma história. O pessoal precisava construir um estádio em Portugal. Um estádio qualquer. E aí, tem aquele rumor de que o português é meio... faz as coisas muito literais.
Aham, né? Então certo. o que aconteceu? Eles construíram o estádio inteiro, com as máquinas todas dentro, né, do estádio. Então eles foram construindo do meio pra fora. Uhum. E não de fora pra dentro. Então quando eles acabaram o estádio, as portas e as entradas do estádio eram muito baixas para as máquinas passarem e sair. Eles tiveram que enterrar as máquinas. E elas estão enterradas até hoje dentro do estádio. Cacete, mano! Isso é verdade. Então, eu já ouvi essa história uma vez, mas eu nunca fui pesquisar se era verdade. Mas não é incrível? É incrível, mano. É incrível. Sabe o que isso me lembra também? Isso me lembra também aquela história de que um avião bimotor que tava voando em Porto, se eu não me engano, caiu num cemitério, mano. Um avião bimotor, tipo, tinha 3 pessoas lá. Caiu. E aí, quando os caras foram lá ver o acidente, encontraram mais de 300 corpos. Isso, mano. Ai, nossa. É muito bancada isso. Ai. Mano, isso é uma piada. É uma piada. Ai, ainda bem que você não falou que era uma piada logo no início. Eu ia acabar com tudo se eu falasse. Que merda, por que eu não lembrei dessa porra antes? Nossa, eu fui muito surpreendido. Ai, meu Deus do céu. Ai, cara. Obrigado. Agora, quando eu for contar a história da retroescavadeira, eu conto essa logo em seguida, mano. Vai ficar tão melhor. Vai ficar melhor. Vai ficar muito melhor, Nossa. mano. Todo mundo vai achar que eu sou, tipo, uau, como esse cara... Eu acho que o tom da seriedade do negócio vai deixar muito melhor. Sim, nossa, meu Deus, mano. Ai, eu nem sei mais o que eu faço agora. Não, eu acho que a gente pode voltar. Você falou, você tem mais alguma história de retroescavadeira? Era só essa. Entendi. Que sempre ficou na minha cabeça, tipo... Ninguém planejou, sabe? Ninguém sabia o que ia acontecer depois. Será que eles acharam que eles iam começar a construir o estádio, uma outra coisa ia acontecer? Tipo, mano, a entrada tem 2 metros de um estádio. Você vai precisar sair daqui depois. Mas eu já ouvi muita coisa sobre a literalidade dos portugueses, porque as pessoas acham que os portugueses são burros. Mas não é burros isso. No sentido, mas não é isso, né? Os portugueses só são muito literais, assim. Muito. Eles levam tudo muito a sério. Tudo que você fala é muito, tipo, aquilo. Você fala alguma coisa assim, tipo, haver navios. Eu tô dando um exemplo muito absurdo, mas você fala assim, ficou a haver navios. Você fala assim, aonde? Aqui nem tem água. Sabe? Isso é uma coisa que um português falaria numa outra situação específica. Eu já ouvi histórias de gente perto de mim que já falou isso. Eu tenho um amigo de um lugar que eu faço parte que é português e ele conta às vezes as histórias da família dele, mano. Sim. Então ele fala que às vezes ele chega lá pra família dele, de Portugal ou de sei lá de onde que eles estão aqui no Brasil, e fala coisas e eles não entendem nada. Ele precisa ficar explicando alguns minutos aquilo. E uma coisa que eu acho interessante é porque, assim, a gente... nós falamos as coisas já na esperança que as pessoas vão entender e reagir àquilo, né? Então, por exemplo, quando a gente vai num restaurante ou qualquer lugar, o meu amigo que ele fala isso, né? Ele conta quando ele esteve em Portugal. Então, quando a gente fala aqui, tipo, você tem pimenta? A gente já entende que as pessoas vão responder, tipo... Temos ou não temos, porque eu sei que você quer, né? Tipo, é isso. Lá não, lá eles vão te responder se eles têm pimenta ou não. Se você quer, é outra história. Sim. Então, é outro pedido. É outro pedido. A pergunta é outra, não é bem essa. Então é tipo assim, vocês têm pimenta? Sim, temos. E vai embora e não traz a pimenta. Acabou. Até que você tem que chamar ele e falar assim, olha, eu vou querer aquela pimenta que você falou que Sabe você tem. aquela pimenta? Você acabou de confirmar pra mim? Traz ela. E ele conta alguns outros casos que chega a ser, tipo, engraçado, porque você fala assim, você tem mesa pra 12? Temos 5. Todas ocupadas. Entendeu? Tipo, entendi. Entendeu? Ou seja... Eles respondem literalmente o que você tá perguntando. É muito curioso isso. Parece que dentro da comunicação de vários países existe meio que um pacote, assim, né? E aqui a gente tem muito daquela coisa de pra bom entendedor, meia palavra basta, né? Sim. Então você pergunta esse tipo de coisa, a gente já entende automaticamente.
Sim. E ao mesmo tempo a gente é muito prolixo. Não faz muito sentido. Em qual sentido, prolixo? De enrolar muito às A vezes. gente enrola muito. Eu tenho um problema com pessoas que enrolam muito pra falar as coisas. Eu também. Eu tenho outra falando, mano, pelo amor de Deus. Chega no final. Vai direto. Acaba essa palavra, ornitorrinco. Ornitorrinco. Exato. Termina essa frase. Pelo amor de Deus. É foda mesmo. Você tem razão. Não é? Eu acho que sim. Eu acho que a gente. Mas eu acho que nós, brasileiros, né? O português brasileiro, eu acho que ele é muito. Ele é muito. Como é que fala? Misto, né? Nossa. Ele é muito Eu ia falar misto. alguma coisa parecida com isso. É. Nossa língua é muito difícil de aprender. A gente tem muito estrangeirismo, a gente tem muito regionalismo também. Então, tem coisas que acabam sendo mais difíceis mesmo de entender. Tem vezes que eu não entendo gírias aqui de São Paulo mesmo, assim. Eu também. Que você fala, caramba, velho, tipo, o que você tá querendo dizer com essa palavra? Que nem tá usando de uma forma tão, tipo, eu intuitiva. Eu gosto dessa riqueza, mas eu entendo que pra quem quer aprender e tá lá fora, Não, é um inferno, né? vira tipo um terror, assim. É. Porque aprender inglês, quem sabe inglês já e não precisa mais estudar muito, sabe que o inglês é muito fácil. É muito fácil e muito mais fácil que o português. Muito mais fácil que o português. É. Então depois que você aprende inglês, você fica pensando assim, nossa língua é tão complicada. Sim. E aí você vai ver russo e você se mata. Você é obrigado a comer aquele prato do Nordeste. O mata a família. Exatamente. Porque simplesmente não dá. Os caras viram a letra R e decidiram virar ela, mano. É o contrário. Exatamente. Só pra zoar com o Ocidente. Sim, só pra zoar com o Ocidente. Mas não é. É lógico. Eu acho também. Quando você tá num site e abre um pop-up e vem aqueles negócios do Google Chrome, assim, tipo, você precisa acontecer isso. Aí tem uma frase em russo. Você não se sente ofendido? Um pouco. Eu acho que assim, o russo, naturalmente, qualquer coisa, eu já me sinto um pouco intimidado. Eu me sinto intimidado. Eu acho assim, será que alguém vai entrar na minha casa a qualquer momento? Exatamente. Será que essa frase realmente tá me convidando a participar de um site? Ou eles estão ameaçando minha família? Exato. Então simplesmente saio. E até você traduzir, meu caro, já sua deu família, tempo. exatamente. Você já visitou um site e eles sequestraram sua família. Já deu tempo. Porque da última vez que eu recebi aquele aviso de você é o 1000º visitante, nunca ganhei nada. Eu também não. Tô esperando até hoje. Inclusive, tô precisando trocar de computador porque tem muito dinheiro, não? já era. O computador já era, acabou. Porque você recebe muito Ele pop-up. pegou fogo, mano. Eu entrei no site, ele pegou fogo. Nossa, não, mas assim, eu acho que esse negócio dos idiomas e desses estrangeirismos, isso é uma coisa legal, só voltando do ponto que a gente tá falando de português de Portugal, que falam que em português de Portugal não tem esses estrangeirismos. Então até os nomes são literais. Então, por exemplo, se aqui a gente fala sutiã ou sutien, né? Que é uma palavra que vem do francês, lá eles falam porta-seio. Entendeu? Maravilhoso. É tipo abajur, que também é uma palavra, eles falam quebra-luz. Maravilhoso. Nossa, eu acho isso Legal, maravilhoso. né? Eu acho legal. Eu acho que eu gostaria mais de morar lá. Então, porque a gente fica coisas... fazendo isso aqui, a gente fica arrumando palavras pra coisas que já existem, mas que não fazem sentido. Exatamente. Tipo, aqui a gente não conseguiria traduzir, por exemplo, marketing, que é uma palavra que vem do inglês e não existe um equivalente. Eu tenho problemas com não isso. É? Eu sou designer a minha vida inteira e nunca achei uma palavra boa pra falar o que eu faço pra uma pessoa que não sabe o que é design. Você é um designador. Não é? Não dá, não tem como. Um designador de formas. Aí eu falo que eu sou um solucionador de problemas. Isso, um jeito Aí o cara bem... fala assim, minha privada quebrou. Não, eu falo, não moço. esse tipo de problema. Não, esse tipo de problema. Se eu tiver um desentupidor aí, eu vou, sabe? Porque às vezes eu preciso de dinheiro. Nem todo mundo é perfeito, entendeu? Exatamente. Então, assim, sou designer, web designer e desentupidor de privadas nas horas vagas. Mas esse é um negócio interessante que você falou, porque os designers, eles naturalmente, e no início da jornada dos designers, eles eram atribuídos a isso mesmo, a resolver problemas, né? Que envolviam a usabilidade. E hoje, quando a gente fala de designer, a gente automaticamente pensa no cara que faz layout. Tudo. Né? Mas que faz tudo também. Sim. Porque ninguém sabe que designer é diferente de web designer. Exatamente. Então, eu comecei como web designer e descobri que eu odeio fazer site. Aí eu parei de fazer sites e foquei só na estética da coisa, que é o que um designer faz. Exatamente. E hoje existe o UX designer também, que é focado na experiência de navegação. Experiência de usuário. Exatamente. Então, traduzir UX.
experiência do usuário. Então, ninguém fala a experiência do usuário. Exato. Problema aí da sua profissão. Problema da minha profissão. Fala pro seu chefe lá. E de várias... Ô, Pedro, é Pedro o nome dele? Thiago, vamos adaptar isso aí, Thiago. Mas uma coisa interessante é que o Thiago odeia isso também. Então, todos nós, o Thiago é uma pessoa legal já. Ele é uma pessoa legal, ele não gosta dessas coisas. Ele odeia a palavra mindset, por exemplo. Pô, é tão difícil, cara, traduzir estado mental? É tão difícil. É porque fica mais bonito, na verdade. Fica mindset, Não tem muito o que dizer. Então, mas é assim, tipo, budget, target, deadline. Tipo, mano, vai se foder. Dá pra você criar um discurso zoando com publicitário só usando isso. Dá. Tipo, então, a gente vai ter que fazer um brainstorm na nossa reunião de target pra descobrir quem é o público-alvo. Aí tem uma hora que você começa a transformar palavras que não precisam em palavras americanizadas. Exatamente. Tipo, eu vou setar uma meta. Mano, setar, eu acho que é a maior ofensa que eu posso escutar. Isso. Assim, muito. pode me chamar de feio e bobo, mas não fala setar na minha frente. Eu também acho. Não Se é? falar setar, o que acontece? Soco. Vem um urso, eu sou obrigado a ajudar o urso. Exatamente. Como a gente já comentou aqui. Mas uma coisa que eu acho engraçada é que na época... Puta, eu não devia ter falado o nome. Mas eu falei. Repeti. A gente tinha uma... Coloca o blip. Isso, põe o blip. A gente tinha uma... A gente fazia uma reunião que lá, lógico que a agência era gigante, né? Então a gente marcava uma reunião que era o dia inteiro chamada Target Review. Uau! Só que qual que era a graça disso? Target Review era só porque a gente concordou que esse nome tinha cara de importante. Porque essa reunião era nada mais, nada menos do que a gente saindo pra tomar cerveja, mano. Era nossa, isso. Maravilhoso. Era tipo um encontro que a gente fazia, sei lá, mensalmente, numa sexta-feira. Ninguém trabalhava naquela sexta, a gente ia na casa de alguém tomar cerveja e conversar e, enfim, fazer churrasco, essas coisas. Só que pras pessoas da agência, elas precisavam achar que a gente tava fazendo alguma coisa. Claro. Então eles pensaram que a gente tava fazendo uma reunião de Target Review. Porra! Importante. Deve ser importante. Nem vou mexer com ninguém. Nem vou chamar. Não vou contestar. Entendeu? Exatamente. E quando era muito legal. O pessoal tava ficando nu no bar. Exatamente. Em cima da mesa de poker. E eu poker. achava isso muito legal, mano. Ficar nu no bar? Na mesa de poker. Na mesa de poker. Isso. Eu achava isso foda, Eu porque... também acho. É usar a própria criatividade da zoeira contra os seus próprios chefes, ou seja. Não, o pior é isso. O chefe tava presente. O chefe que inventou. Entendeu, então. Lucas? Então o negócio... O chefe da área só inventou pra que as outras áreas não achassem que a gente estava fazendo alguma outra coisa. Entendi. Então você fica pensando, porra, esse cara é um cara legal. Vamos começar a fazer isso. Vamos, pra nós. Pra quem? Não sei, pra gente se sentir melhor. Quando a gente estiver procrastinando, vamos dizer que a gente tá num ócio criativo. Isso. Aliás, isso existe já. Isso existe. Eu só tô tomando de outro lugar, mas tem que ser um nome em inglês pra parecer que a gente tá fazendo alguma coisa. É verdade. Vamos dar um nome agora. Vamos, a gente tá fazendo, então... Quando a gente tá procrastinando, a gente tá matando o tempo. Isso. A gente não tá fazendo o que a gente deveria fazer. Isso. Então a gente tá... A gente pode dar o nome de... Tipo, como se fosse um estudo. A gente pode falar assim, eu tô fazendo um Discovery Web Search. Nossa, você entendeu? Maravilhoso. Não é, tipo... Porque é sempre no YouTube ou alguma coisa que envolve internet. Isso. Ou se não jogando algum jogo. Pensa bem, você usou um termo que não quer dizer nada específico. Então você fala assim, bom, a gente vai passar primeiro por uma fase de Discovery Web Search. Isso. Que significa, eu vou fazer nada. Isso. Significa, eu vou procrastinar até o último momento que eu preciso entregar esse trabalho. Exatamente. Né? E aí depois, a gente entra numa fase de resources. Isso. Que é o quê? Colher os frutos dessa procrastinação. Exatamente. Que é um monte de culpa. É você pegar um apanhadão de nada e transformar em nada. E transformar em absolutamente nada. Se sentir culpado por isso e fazer o que você precisa fazer. Exatamente. Não é o looping que a gente passa toda vez? Esse é o looping que a gente passa toda vez. Quem procrastina, põe o dedo aqui. Se você não sabe como pôr o dedo aqui, se você estiver ouvindo ou vendo esse vídeo, digita nos comentários agora. Um dedo. Isso, um dedo. Só isso, aí você acabou. E sempre que você precisar colocar na sua agenda um compromisso que pareça interessante para que as pessoas achem que você está realmente ocupado, Discovery Web Search. Isso. Esse é o nome que você aprendeu aqui com a gente. Isso. E se você não sabe soletrar esse nome, a gente vai colocar ele na descrição desse podcast. Você vai poder copiar ele e usar a torto e à direita. Exatamente. Quanto você quiser, não precisa nem dar créditos pra gente.
mas se possível, fala para as pessoas ouvirem esse podcast. Exatamente. Não necessariamente atribua o termo a nós, porque vai parecer que a gente tá te induzindo a fazer alguma coisa. Isso. Mas você pode falar que você aprendeu no nosso podcast, sim. Isso é psicologia reversa. Exatamente. Né? É você dizer exatamente uma coisa quando você quer dizer outra. Sim. Né? Mais conhecido como mentira Thales social. Isso. Que? Thales Effect? Thales Effect. Eu só tô deixando isso Você mais deu nome chique. de um... Você deu o nome de uma pessoa no começo. Eu dei. Do Thales. É o Thales. É porque ficou conhecido porque quando Thales passou a usar isso. E aí ele nomeou, tipo, dele mesmo. É o nome do meu nome. Entendi. Entendeu? Thales. Mas o seu nome é Thales? O meu nome é Thales. Ah, tá. Não, agora fez sentido. Eu não tinha entendido de Eu início. tava perdido um pouco. Eu não tinha entendido de início. Mas agora você explicou que o negócio chama Thales Effect. Agora eu sei que veio de você. Então toda vez que você estiver procrastinando e alguém te contestar, o que você tá fazendo? Discovery Web Search. Aí a pessoa fala, nossa, que legal. Me explica como você tá fazendo isso. Então, é uma teoria que eu aprendi estudando o Thales Effect e ele me ensinou tanta coisa, já aprendi muita coisa. Aonde é isso? Olha, será que a gente pode fazer isso depois? Tô um pouco ocupado. Tô um pouco ocupado, entendeu? Mas procura no Google Scholar. Isso. Não é? Que é aquele âmbito do Google, aquela plataforma do Google que você procura Pesquisas acadêmicas. pesquisas acadêmicas. Isso, exatamente. Ou seja, dá pra procrastinar cientificamente, gente. A gente Sim. acabou de criar isso aqui. Exato. Mas assim, e se você sente que você precisa de uma cortina de fumaça ainda maior, você pode usar termos que são remetidos no curso de Design Thinking. Então você fica pensando... Que é outro termo Que em é inglês. outro, exatamente, outro termo em inglês. Então você fica falando coisas do tipo... Se você fala, olha, eu tô fazendo um Discovery Web Research. E aí as pessoas vão falar, pô, mas como assim? Você fala, é um princípio de Thales Effect que surgiu com um mindset voltado e aprofundado nas metodologias do Design Thinking, que tem uma abordagem que visa solucionar coisas do diamante duplo. Muito bem incorporado com um octogonal que vem... que vem centrado e muitas vezes quadrúplice para que possa de fato virar um projeto. Que tudo se descobre num brainstorm, né? Exatamente. E o foco principal qual que é? Se aprofundar no problema para que você consiga chegar em algumas soluções múltiplas que são intermultidisciplinares e também às vezes só multidisciplinares, que não são muitas vezes inter. Você entende? Isso. Então assim, não dá para falar que é fácil a explicação? Dá. Não dá. não dá. Entendeu? Você que inventou, eu só tô... Não dá. Dá ou não dá? Talvez dê. Talvez dê. Mas Mas o negócio é... o importante é a criatividade. Exatamente, porque tem que parecer interessante. Isso. E muitas vezes é interessante? Não, nenhuma das vezes. Não, muitas vezes você tá vendo um vídeo de um castor gritando. Num desfiladeiro. Exatamente. Eu adoro esse vídeo. Esse Eu vídeo também. existe, inclusive. É um vídeo de um... Eu não sei nem se ele é um castor. Às vezes é. Eu Não acho que sei é se uma marmota. É isso. Muitas vezes tá vendo um vídeo de uma marmota, aí você fala assim... Ai, alguém viu, ferrou. Não ferrou, cara. Calma. Você consegue justificar isso aí. Tem saída. Então, às vezes... Discovery Web Research. Tá aí. Solução para toda a sua folga. Isso. Tá patenteado, mas não tá. Entenda como quiser. Entenda como você Você quiser. deveria ter parado de ouvir esse podcast há alguns minutos, mas a gente te agradece Você tá por virando você... um padrão agora. Exatamente. Eu acho que a gente começa o podcast bem, vai falando de um monte de coisa legal. E aí depois dos 35, a gente enfia no cu, mano. O episódio inteiro. Tudo. Mas eu acho que tem uma outra teoria legal Qual? aí, que é o seguinte, depois que a gente fecha o assunto, a gente se sente tão satisfeito Que a gente começa a falar um que monte é de só coisa. rodear o próprio assunto com merda, entendeu? Entendi. Então, tudo vale, eu acho. Tá, você tem razão. Tá tudo valendo. Afinal de contas, no final do podcast, a gente criou um novo princípio da criatividade. Que é? Discovery Web Research. Discovery Web Reverb. Certo. Pra quem não fala muito bem inglês. Pra quem fala inglês, it's broaden the snap to trust. First. Isso. Muito obrigado a você que está acompanhando esse podcast até o final. Você, guerreiro de guerra, batalhadeira, Batalhador. queridos ouvintes do podcast. Barcanudos. Compartilhe esse podcast com seus amigos, com suas amigas, com todos os Gosta seres de vivos que ouvir. você conhece. Sempre com a gente. Muito obrigado por tudo. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Eu não tava olhando pra câmera. Eu não sei porque eu tava olhando pra sua porta. Mas eu tava falando com você Não que tá fala ouvindo. que tem uma porta ali, ninguém pode saber. Tá bom. É isso. Muito obrigado. Obrigado a Até você o que próximo ouviu. episódio. Meu nome é Lucas E Pive. eu sou Ramiro Cirilo. Esse é o Gritando Baixo Podcast. Um grande abraço.
Quando for procrastinar, nunca Discover diga a Web Search verdade. É o caminho pra quem...